Galera, que filme foi esse? Fazia tempo que eu não assistia a um filme de terror que me impactasse tanto. E esse é o caso do filme O Telefone Preto. Imagina que você é um menino trancado em um porão, manchado com o sangue de meia dúzia de crianças, com apenas um telefone antigo há muito desconectado, mas que toca a noite inteira com a ligação dos mortos. O Telefone Preto é um filme de 2021 que foi estrear nas telonas brasileiras apenas agora em 2022. Ele é baseado no conto de mesmo nome do autor Joe Hill, que calha ser filho do mestre do terror Stephen King. O filme começa nos apresentando uma vibe bem final dos anos 70. Somos apresentados as personagens do Finney e da Gwendolyn, que moram na cidade de Denver. Está acontecendo o final de um jogo de beisebol e uma das crianças principais do filme, o Finney, ele está fazendo os lançamentos, mas ele perde para o garoto Bruce, que diz para ele que o braço dele é uma arma e quase o pegou. Guardem bem essa informação. Em seguida, vemos os personagens em suas rotinas comuns, e o garoto Bruce, que parece ser bem popular, andando de bicicleta. A cena está toda em tom amarelo e é aí que uma van preta aparece e a cena escurece, e o sorriso de Bruce também desaparece. Depois, o filme corta para nos apresentar a rotina dos protagonistas, Finney e Gwen, que são irmãos e moram com o pai alcoólatra. Eles estão na escola e vemos que Finney é extremamente tímido e sofre bullying físico e psicológico. Finney tem um amigo chamado Robin, que é uma versão mirim do Karate Kid e que muitas vezes o defende dos valentões. Na volta para casa, Finney e Gwen veem um cartaz de desaparecidos e notam que Bruce aparece no cartaz que está recentemente colado. Em casa, vemos que as crianças moram com o pai que é alcoólatra e não suporta qualquer barulho, além do normal. Por exemplo, Finney tomando sopa já irrita o pai. Na escola, novamente, a polícia aparece e começa a interrogar Gwen sobre o desaparecimento de Bruce. Isso porque ela falou para a irmã do Bruce que sonhou que um homem numa van preta com balões negros o tinha levado. Os policiais a forçam a dizer como sabia dos detalhes porque foram encontrados balões negros no último local que Bruce foi visto, e ela diz que apenas sonhou. Infelizmente, o amigo de Finney, que sempre o defendia, o Robin, acaba sendo o próximo a desaparecer quando encontra o homem da van preta. Na casa das crianças, Gwen leva uma surra do pai, porque a polícia foi ao trabalho dele para saber como ela sabia dos detalhes da investigação do desaparecimento de Bruce. E é aí que somos apresentados a informação de que Gwen tem uma certa mediunidade herdada da mãe, mas esse dom prejudicou a mãe dela e por isso o pai reprime com violência qualquer manifestação que a menina tenha, que costumam acontecer principalmente nos sonhos. A cena é bem impactante e pode gerar gatilho, fica o recado. Todo o restante das cenas nos mostra como os irmãos são próximos e que têm uma ligação muito forte um com o outro. Em seguida, o pai de Finney informa a ele que seu amigo Robin desapareceu. Finney pede para Gwen tentar encontrar o amigo, mas ela diz que tentou e não conseguiu. Ele pede para ela tentar de novo. Aí que vemos como que Gwen faz o ritual para ter os sonhos. Ela realiza uma oração ao estilo católico, com crucifixo e imagens sacras. Entendo que seja uma maneira de ela canalizar a energia para usar o dom, mas mesmo assim ela não consegue sonhar com nada que ajude muito. Então, o fatídico dia chega em que Finney é sequestrado pelo cara da van. Ele cai na armadilha de ajudar um estranho e acaba sendo sedado e levado. Finney é deixado em um porão à prova de som, que tem apenas um colchão pregado no chão e um telefone preto com o fio de energia cortado, ou seja, inútil. Só que não. O sequestrador, ele usa uma máscara medonha de demônio, idealizada pelo mesmo maquiador e criador da máscara do Jason. Fica aqui um parêntese. E pouco aparece, mas é aterrorizador, pois não sabemos suas intenções e a cada vez que ele aparece nosso sangue gela. Finney ainda meio grogue, mas mesmo assim ouve o telefone preto tocando.
assim como o sequestrador, que diz que parece que o telefone toca, mas é impossível, pois está desativado desde que ele era criança. Então Finney apaga de vez. Gwen está na casa de uma amiga e recebe a ligação do pai falando que o irmão ainda não chegou em casa. Ela saca na hora o que aconteceu e logo vemos que as autoridades começam a procurar por Finney. No porão, Finn começa a ouvir o telefone tocando, mas estranha porque ele não está ligado à eletricidade, o fio está cortado. Mesmo assim ele atende e ouve apenas chiados e desliga. Mas quando ele se afasta, o telefone começa a tocar insistentemente. Ele atende e a voz de um garoto fala com ele, que não se lembra de quem é, mas que conhece Finney porque o braço dele é uma arma. Nisso, Finney saca que é Bruce no telefone, ou melhor, o espírito do garoto, e tenta entender o que está acontecendo. Bruce fala para Finney que havia começado a cavar um buraco que daria para outra sala para fugir, mas não teve tempo suficiente de terminá-lo. Então, Finney poderia dar continuidade na escavação e fugir. Finney desliga a ligação e realmente encontra a escavação que Bruce disse. Ele continua o trabalho de onde Bruce parou, mas o esforço e a fome o levam à exaustão. Pouco depois, Finney acorda e o sequestrador o está observando dormir. Ele fica assustado, mas o sequestrador não faz nada. Finney diz que está com fome e o sequestrador o deixa sozinho. Enquanto isso, Gwen tenta encontrar Finney usando seus poderes, mas não consegue. No porão, Finney tenta escalar a janela com grades, mas não consegue. O sequestrador aparece usando uma máscara de demônio, que muda nas vezes que ele aparece conforme a intenção dele. Por exemplo, se ele está de boa, a máscara é sorrindo. Se ele estiver bravo, a máscara é uma carranca. Ele coloca uma bandeja com comida e refrigerante no chão e sai deixando a porta encostada, como se tivesse esquecido de fechar. Finney então caminha até a porta e quando ele a abre um pouco, o telefone preto começa a tocar. Um parênteses aqui, por mais que a cena tenha sido super bem atuada a ponto de deixar a gente em dúvida se o vilão tinha ou não esquecido a porta sem travar, se eu estivesse no lugar de Finney, com certeza sacaria que era uma armadilha. Mesmo se não fosse, o cara ainda estava na casa. Bem, Finney decide deixar a porta e ir atender ao telefone. Então, a voz de outro garoto fala para ele não subir as escadas, porque é uma armadilha. Finney pergunta quem o garoto é. Ele diz que não se lembra, apenas que entregava jornais. Então, Finney se recorda de Billy, um garoto que entregava jornais que também havia desaparecido. Finney pergunta o que o sequestrador está fazendo e Billy diz que, assim que ele subisse, o sequestrador o estaria esperando lá em cima, com um cinto na mão. Seria um tipo de punição porque o sequestrador não disse que ele poderia ir embora. Então, ele levaria uma surra até desmaiar, e que todos os meninos mortos passaram por aquilo, então era melhor Finney não subir. O garoto do jornal desliga a chamada e Finney, ao invés de subir, decide ouvir o conselho e vai comer a pouca comida deixada pelo sequestrador. Aí a cena nos mostra que realmente o sequestrador está aguardando, sentado em uma cadeira, usando a máscara de carranca e segurando um cinto em suas mãos. Finney adormece, mas logo acorda com um telefone preto tocando de novo. Era um entregador de jornais novamente. Ele diz para Finney que no rodapé de uma das paredes há um fio longo que ele escondeu, e Finney poderia usá-lo para laçar a grade da janela e tentar escapar. Voltando para Gwen, ela sonha com o desaparecimento do garoto do jornal e vê a suposta casa que seu irmão pode estar. Outro parêntese aqui é que essas montagens do sonho da Gwen no filme ficaram muito boas. Me lembrou bastante os filmes A Entidade e It, a Coisa. Finney acha o fio que o entregador de jornal tinha falado e o usa para tirar a grade da janela. Gwen, em casa, pede um voto de confiança a seu pai e que ele acredite nos sonhos dela que poderão ajudá-los a encontrar Finney. O pai fala que tudo que ele faz para reprimir o dom de Gwen é porque a mãe dela, que tinha os mesmos dons, começou a fazer o que os sonhos mandavam, e eram coisas ruins. Então ela não aguentou e adiantou sua passagem para o pós-vida, se vocês me entendem. Mesmo assim, ele dá ouvidos a Gwen, que informa os policiais do bairro aonde a residência estaria, aquela que ela viu o sequestrador no sonho.
Os policiais vão de casa em casa no bairro perguntando se alguém viu Finney, e em uma das casas tem um homem dizendo que está pesquisando os sequestros e que pode ajudar a polícia, que ele está passando um tempo com o irmão dele e decidiu investigar por conta própria, mas ele não é levado a sério, principalmente porque estava usando farinha de trigo e a polícia viu. A cena desce um pouco e vemos que Finney está no porão desse homem. Finney continua sua empreitada, cavando o buraco que Bruce tinha deixado, e novamente o sequestrador aparece e deixa a comida para Finney, e quando vai embora, deixa a porta aberta de novo. Então, o telefone preto toca, e não é nem Bruce e nem o entregador de jornais, mas outro garoto, que diz para Finney que o tempo dele está acabando, pois o sequestrador não tem dormido e está com medo que o irmão dele descubra o que ele faz. Esse novo garoto é Griffin, outra criança que estava desaparecida. Finney questiona por que o sequestrador ainda o mantém vivo, e Griffin fala que é porque ele não está jogando o jogo do sequestrador, ou seja, o jogo do menino travesso, no qual, se você subir as escadas sem o sequestrador ter permitido, ele estará lá em cima te esperando com um cinto e acabará com você. E depois passará para a segunda parte do jogo, que é a sua favorita. E como Finney não subiu as escadas, o sequestrador estava perdendo o jogo, e o tempo estava passando. Finney chega a perguntar para Griffin qual era a próxima fase do jogo, mas o menino não responde. Entretanto, já podemos imaginar o que seria, né, pessoal? Griffin então ajuda Finney, falando que o sequestrador ainda está lá em cima, mas ele pegou no sono esperando Finney subir. Griffin fala que Finney pode subir, mas terá que ser cauteloso, e ele ainda precisa abrir um cadeado codificado que fecha a porta da entrada da casa. O cadeado era dele, e o sequestrador o usa agora para fechar a porta da frente. Griffin fala que o código está entalhado na parede, mas ele não lembra a sequência correta, então Finney teria que testar todas para sair. Isso sem acordar o sequestrador e nem o seu cachorro. Pessoal, é aqui que começa uma sequência de cenas que causa tanta tensão que meu coração parecia que ia sair do meu peito enquanto eu assistia. Finney tem que ser extremamente calmo e quieto para não acordar o sequestrador. E o fato de eu mesmo usar uma máscara que não deixa ver bem seus olhos faz a gente se segurar na cadeira. Em síntese, Finney sobe as escadas, vê o sequestrador o aguardando, mas dormindo, e ele vai lentamente até a porta e começa a testar as codificações do cadeado de Griffin. Quando ele finalmente consegue a certa e o cadeado abre, o barulho acorda o cachorro, que começa a latir, e imediatamente acorda o sequestrador. Finney corre o máximo que seus pulmões aguentam e pedindo socorro, mas o sequestrador o alcança e o ameaça se ele fizer qualquer som quando algumas casas acendem as luzes da varanda. Um parêntese aqui, Finney deveria ter gritado fogo ao invés de socorro, pois assim a chance das pessoas saírem para ver o que estava acontecendo seria maior. Isso é algo que nós mulheres sempre somos ensinadas. O sequestrador golpeia Finney e ele apaga. Finney acorda no porão com o telefone preto tocando de novo. Dessa vez é Vincent, um adolescente mal encarado que foi vítima do sequestrador. Ele diz que hoje seria o dia de Finney. Enquanto isso, vemos que Gwen está sonhando com o dia que o adolescente Vince foi preso, e ele mostra para ela a casa exata e o número aonde Finney está. Vince fala para Finney que se ele quebrar a parede em cima da tomada do banheiro, sairá dentro de um freezer transversal, em um tipo de armazém, e poderá escapar por lá. Finney usa o tampo da privada para quebrar a parede e realmente sai no freezer cheio de carne congelada. Mas ele está trancado com correntes do outro lado e Finney não consegue abri-lo. O telefone preto volta a tocar e agora é Robin, o amigo de Finney que tinha desaparecido. Robin diz a Finney que ele não pode desistir e hoje seria o dia em que ele teria que se defender. Finney diz que não é forte o suficiente e realmente pensamos nessa hora. O sequestrador conseguiu dar fim em Vince, um adolescente extremamente violento, e em Robin, que sabia lutar. Mas Robin o instrui em como poderá se defender e o lembra de que Bruce sempre falava que ele tinha muita força no braço.
e que Finney precisava vencer pelos garotos que não tinham conseguido. Robin diz que Finney precisará usar uma arma, e essa arma será o telefone preto, que ele irá encher de terra. Finney então pergunta se vai falar com Robin novamente, e ele diz que essa é a última ligação, e que dali em diante tudo seria por conta de Finney. Depois de desligar, Finney começa a preparar sua armadilha, usando tudo que os meninos mortos o tinham falado. Colocou a grade da janela no buraco que Bruce começou a cavar, tampou-o com um tapete, usou o fio que o menino do jornal tinha falado para fazer um tropeço e encheu o telefone de terra como Robin falou. Enquanto isso, Gwen está de bicicleta e capa amarela na chuva, procurando a casa, bem ao estilo It a Coisa mesmo. Ela pede que Jesus a ajude a encontrar a casa e é aí que, durante um relâmpago, ela vê todos os 5 meninos desaparecidos e cai da bicicleta. Quando ela levanta, está parada em frente à casa que procurava. Então ela corre e liga para a polícia no mesmo momento. O sequestrador está em uma loja de materiais de construção, comprando todo o material que pretende utilizar. Voltando para a casa do sequestrador, o irmão dele, depois de usar bastante farinha de trigo, finalmente entende as pistas que tinha juntado. E tudo indicava que o menino desaparecido estava na casa dele. Então ele desce até o porão, que ele nunca tinha descido, e acha Finney, mas ele é golpeado na cabeça pelo sequestrador. O sequestrador fica muito chateado, mas continua com seu plano. Enquanto isso, Gwen está parada em frente da casa esperando os policiais. Eles entram na casa e ela está vazia, e eles pensam que é a casa errada. No mesmo momento, o sequestrador no porão com Finney chama seu cachorro, que é bem grande, e o prende em uma corrente próxima à porta para que Finney não fuja. Os policiais, antes de saírem, notam uma porta escondida, é a porta do porão. E quando eles chegam lá embaixo, encontram os corpos dos garotos desaparecidos. Realmente era a casa errada, mas ao mesmo tempo não era. Os meninos mostraram para Gwen onde eles estavam. Enquanto isso, o sequestrador tenta atacar Finney com um machado, mas ele desvia e corre para o banheiro. Ele puxa o fio tropeço e quando o sequestrador vai atrás dele, tropeça e cai no buraco de Bruce e torce o pé, na grade da janela. Finney o golpeia várias vezes, mas o sequestrador consegue pegá-lo. Então, Finney arranca a máscara dele e consegue se libertar. E finalmente começa a usar o telefone para golpear o sequestrador. Finney usa o fio do telefone para finalizar o sequestrador. E antes de ele dar o último suspiro, os meninos mortos falam com ele no telefone. E ele finalmente ouve. Finney pega um pedaço de carne congelada do freezer, que Vince o ajudou a achar, e joga para o cachorro. Assim, ele sai do porão, coloca o código fornecido por Griffin para abrir o cadeado e finalmente sai da casa. Gwen vê Finney saindo da casa, que ficava do outro lado, do lado oposto da casa, aonde os policiais estavam, e corre para abraçá-lo. O filme acaba com Finney voltando para a escola e mesmo tendo passado por tudo o que passou, as pessoas continuam o tratando com indiferença e não acreditam que ele havia conseguido vencer o sequestrador. Mas a parte boa é que os valentões o deixam em paz. Falando sobre o filme, ele foi muito bem recebido pelo público e alguns críticos, como a Isabella Boscov. Alguns outros falam que o filme deixou algumas pontas soltas e que algumas cenas não eram necessárias. Eu discordo. Por quê? O filme é baseado em um conto bem curto, então ele até que conseguiu desenvolver bem, e as cenas desnecessárias, na verdade, são cenas que nos mostram o quão forte é o laço de irmão entre a Gwen e o Finney, e que é muito importante para criar em nós a angústia que seria se esse laço fosse quebrado com a partida do Finney. Seria sim legal terem desenvolvido a história da mãe das crianças e seus poderes e o passado do sequestrador, por que ele fazia aquilo e coisa e tal. Mas daí não seria um filme, sim uma série. Eu teria gostado também, mas o filme em si já foi bem satisfatório. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal. Até mais!